Opa, e aí, Mago aqui, e hoje trazendo pra vocês mais um vídeo pro canal da Tabacaria da Mata. E dessa vez o vídeo de hoje vai ser: você sabe o porquê da data 4/20 se chamar 4/20? Se você quiser saber um pouco mais sobre o tema, obviamente é só ficar depois da vinheta. Bom, vinheta lançada, então bora lá. Basicamente, a data 4/20, ou melhor, né, a sigla 4/20, a identificação, o código 4/20, tem sido difundido no meio canábico durante inúmeros anos, né? Faz muitos e muitos anos que esse termo tem sido difundido. E muita gente, inclusive eu, não sabe, e agora vai saber, o porquê da data 4/20 se chamar 4/20, o porquê do horário se chamar 4/20, né? Por que 16h20 horas da tarde, por que isso realmente acontece. E eu garanto pra você que a história vai te surpreender pelo início que ela teve. Basicamente, a história se inicia em 1971, com um grupo de amigos na Califórnia. Esse grupo de amigos era formado pelo Dave, Steve, Mark e Valdo. E muitas pessoas, ou grande parte do público em geral, vai referir a esse grupo de amigos como os amigos Valdo, ou jovens Valdo. Fechou? Então, vamos falar sobre os Valdo. Eles se conheceram na São Rafael High School, que é onde eles estudavam. Bom, agora que a gente sabe como é que eles se conheceram, vamos falar um pouco da história do porquê que eles criaram a sigla 4/20. Na região onde eles moravam, né, na Califórnia, tinha uma lenda urbana, vamos dizer assim. Uns falam que era lenda urbana, outros falam que eles acharam um mapa, mas grande parte das ideias culminam para um único ponto, que é: tinha uma ideia, tinha uma lenda, enfim, que naquela região tinha uma grande plantação de maconha perdida, que ninguém sabia onde estava, mas que era só procurar que eles achariam essa plantação. Foi então que o grupo de amigos, né, com essa ideia na mente, né, adoravam já cannabis, falou: bom, vamos achar essa plantação de maconha e fumar tudo, né, vamos achar esse aspecto de alguma forma, vamos caçar essa plantação. Foi então que eles se prontificaram a então caçar e todo dia procurar se eles achavam algum tipo de pista, pelo menos, dessa plantação. E eles colocaram um ponto de encontro interessante: se encontrar na estátua, né, debaixo da estátua do Louis Pasteur, que eu vou falar dele um pouco mais pra frente, que era dentro do pátio da escola, todo dia, às 4h20. Eles criaram esse código porque eles conseguiriam falar para as outras pessoas, né, ou falar pra eles perto de outras pessoas, sem que eles soubessem o que de fato eles estavam falando, né? Tipo, ó, 4h20, vamos lá, tá? Pra onde? Pra fazer o quê? Não sabia, era um código que eles criaram e uma numeração legal no relógio, tipo 4h20, legal, ó, toda 4h20 a gente vai. Literalmente, o 4/20 vem disso, de um código que eles criaram, de um horário para eles irem até essa estátua, se reunirem e então procurar essa plantação de maconha escondida, ou essa plantação de maconha que eles achavam que estava enterrada, e ponto. Era isso, foi basicamente pra isso. Ou seja, uma brincadeira de amigos, né, querendo achar essa plantação, que obviamente eles nunca acharam, né. Essa numeração, esse termo, ou essa sigla, né, 4/20, essa data no relógio que eles marcavam pra se encontrar, virou essa grande sigla mundial que é usada até hoje pra falar sobre os meios canábicos. Literalmente incrível. Bom, e só um ponto antes de falar sobre o desenrolar da história 4/20, vamos falar um pouco sobre o Louis Pasteur rapidamente, porque eu vejo muito vídeo da galera falando sobre ele, só como essa estátua que eu mostrei pra vocês aí. Mas não, na realidade o Louis Pasteur foi um cara importantíssimo pra história da humanidade, porque ele foi um cientista que criou a primeira vacina contra a raiva e também, além desse grande feito, ele criou o sistema de pasteurização, por isso que chama pasteurização, porque ele chamava Louis Pasteur, que é um sistema muito legal de pasteurização que a gente utiliza todo santo dia, né, em vários alimentos, por exemplo, que é basicamente a queima ou a destruição de micro-organismos que a gente não pode consumir, fazendo assim com que o alimento fique saudável para consumo ou que ele dure mais tempo. Basicamente, isso é o processo de pasteurização que ele criou e que eu vejo pouca gente falando sobre isso, sendo que a gente faz a utilização todo santo dia. Bom, e agora que a gente sabe quem foi o Louis Pasteur e quem criou também a sigla 4/20, né, esse grupo de amigos, como é que a gente faz o link, né, como é que a gente faz esse aspecto de que como essa sigla, que era feita pelos esses amigos, de maneira fechada, que era falada por eles, sai desse grupo e vai literalmente tomando o mundo inteiro. Como é que ela sai? Do ponto zero pro ponto máximo de conhecimento. E daí que mora um grande ponto interessante, que é: o Dave, né, um dos integrantes desse grupo de amigos, era muito amigo do baixista de uma banda muito famosa, chamada Grateful Dead. A Grateful Dead é uma banda muito famosa no meio, e que já tinham, né, o baixista, por exemplo, já falava sobre cannabis há muito tempo. Então, assim, eles eram ativistas da parada, enfim, falavam muito sobre o assunto. E, sabendo dessa história desses amigos, né, sendo amigo do Dave, né, sendo o Dave sendo amigo do baixista, foi então que eles começaram a falar sobre essa sigla e falar sobre esse termo para várias pessoas. Então, tomou conhecimento popular de vários veículos de imprensa. Então, saiu em revista, saiu em jornal, saiu em entrevistas, né.
o porquê que eles usavam essa sigla, e como é que eles falavam sobre isso, e o porquê, do porquê. E daí tomou basicamente a comoção global e literalmente, se não fosse o Dave ser amigo desse baixista, muito provavelmente a gente não teria tido essa disseminação tão grande da sigla 420. Basicamente, se não fosse essa banda Grateful Dead falar sobre o assunto e falar sobre a 420, usar isso em música, enfim, falar sobre esse aspecto, a gente não teria, né, as imprensas, né, os veículos de imprensa falando sobre isso, então não teria o despertar coletivo da galera entender o porquê que eles usavam essa sigla. Também remeter, né, essa sigla a vincular esse aspecto à maconha, que é o caso basicamente que eles tinham de forma inicial, né, quando eles criaram essa sigla. Bom, agora que a gente sabe como é que ela foi criada, né, e o porquê disso, e como é que ela foi difundida, vamos falar um pouco da sigla nos meios atuais. E basicamente, como você deve provavelmente ter a minha idade ou ter uma idade próxima, mas independentemente da sua idade, a gente sabe que hoje em dia a sigla 420, né, o horário 420, enfim, por assim dizer, é muito utilizado até hoje e foi extremamente difundido no meio. Então, não necessariamente a pessoa precisa ser convertida, né, ou gostar do uso da cannabis, ou ser, ou apoiar o método, né, apoiar o uso medicinal dela, que ela vai precisar disso para conhecer de fato a sigla. Tem muita gente hoje em dia que não conhece ou não fuma, não conhece o mundo canábico, que não fuma maconha, mas sabe da sigla 420 porque ela tomou proporções globais. E basicamente hoje em dia, o 420, além de ser essa sigla que a gente já falou sobre, ela é uma data, né? É o 20 de abril, né? Que é uma data, que é a data do 420, basicamente. E o 20 de abril, ele virou, né? O 420 virou muito mais um aspecto voltado para eventos que comemoram, né? Ou eventos que querem cada vez mais difundir o uso da cannabis e conscientizar o uso da cannabis. Então, basicamente, hoje em dia, é muito mais uma tag ou uma tag mesmo, né? Um símbolo de quem usa, né? Porque, ó, eu uso maconha, então 420 e tal, mais para identificar mesmo quem fuma e quem não fuma, do que de fato qualquer outra coisa. E também tem esse viés de a gente usar a data para fazer a conscientização, e geralmente em eventos, enfim, pessoas tendo esse aspecto, né, da conscientização e da propagação da marca de forma geral, para cada vez mais pessoas entenderem o porquê da maconha, enfim, os usos que tem, tanto medicinais quanto recreativos. Também, obviamente, virou essa tag que a gente já tem utilização aí, enfim, tem gente que tatua, tem gente que tem quadrinho 420, tem gente que tem pôster, enfim, que coloca nesse aspecto até no Instagram, enfim, em algumas plataformas digitais, lá 420, pra já saber que é simpatizante, pelo menos, no uso da cannabis. Então, basicamente é isso, galera. Vocês conheciam o porquê da 420, o porquê desse aspecto? Eu não conhecia o porquê do horário, né, 16:20, enfim, mas eu achei muito legal a história, porque realmente eu não tinha a menor ideia, e de todas as possibilidades que eu tinha pensado, nenhuma delas foi sobre um grupo de amigos que marcava essa numeração pra pegar e então ver uma plantação de cannabis perdida. Tipo assim, parece realmente uma viagem muito grande que eles tiveram e falaram sobre isso, mas não, realmente isso aconteceu. E isso é muito legal porque mostra um lado muito humano dessa sigla, né? Geralmente a gente tem uma despersonalização muito grande sobre o que significa cada coisa, enfim, e no final das contas, grande parte, ou talvez tudo que a gente tem na nossa humanidade, se não a natureza, foi criada e gerada por nós, né? E o ser humano é talvez a espécie mais humana que tem. Olha só que legal, até porque é a única. Então, assim, isso é muito legal, muito bacana, porque mostra um lado que não existia antes na minha concepção. Por fim, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e, obviamente, curtam a data 420 da maneira mais consciente possível, ok? Eu também recomendo muito que vocês passem no nosso blog, da tabacariadamata.com.br, que lá tem um conteúdo riquíssimo sobre inúmeros temas, principalmente voltados para os meios da cannabis, né, head shops e tabacarias de forma geral. Também recomendo muito que, se você quiser comprar algum tipo de produto voltado para esse meio, é só clicar no nosso link aqui abaixo, que você vai ser direcionado para a tabacariadamata.com.br, que lá é a nossa loja virtual, que você pode encontrar todo o nosso catálogo, desde produtos para head shop, como eu falei, até tabacos, enfim, fertilizantes e coisas do gênero, ok? Desde presentinhos, canivetes, brindes, anéis, camisetas e muitas outras coisas que você vai gostar, e eu garanto também que muitas outras pessoas gostariam para serem presenteadas, ok? Por hoje é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu deixo aqui abaixo a aba de comentários para que você possa comentar e dar uma sugestão de algum tipo de tema ou uma crítica, que eu vou ler todas e eu sempre leio, eu sempre respondo, por mais que você ache que não, eu vou responder você, então faça qualquer tipo de pergunta que eu irei te responder, ok? Por hoje é isso, agora sim, espero muito que vocês tenham gostado, fiquem bem, por hoje é isso, até mais.